Amém? Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração para que o Senhor, através da vida dele, venha falar conosco. E que nenhum de nós venha sair daqui da mesma forma. Mas que cada um de nós essa noite, nós venhamos a inclinar os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor Jesus tem para tratar conosco. Amém? Deus Santo e Poderoso, eu apresento a Ti, Senhor, a vida do 12 Suliano, Senhor. Esse homem, meu Deus, que é usado, que o Senhor tem usado, Senhor, que o Senhor tem usado a boca dele para falar, Senhor, com a Tua igreja. E eu te peço, Senhor, essa noite mais uma vez, Senhor Jesus, se faça presente, Senhor, no nosso meio. Senhor Jesus, usa, Senhor, a boca dele, Senhor. E traga, Senhor, tudo aquilo que o Senhor precisa tratar, Senhor, com cada um de nós, Senhor, a começar por mim. Deus Santo e Poderoso, que nada, Senhor, venha nos dispersar, Senhor, essa noite. Que todo impedimento, Senhor, que todo levante, Senhor, que toda distração, Senhor, pelo poder, Senhor, que há na Tua santa palavra, bata em retirada agora. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Trata conosco, Senhor. Nós precisamos, Deus. Nós precisamos ser alimentados. Nós precisamos, Senhor, ser transformados. Nós precisamos, Senhor, ser curados, Senhor. E tudo isso, Senhor, nós vamos ter, Senhor, através da Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos aplaudir a Jesus. Amém? Glória a Deus. A irmã Josi está falando aqui do acampamento. Eu estou falando para os meninos aqui já. Vou passar a chave que eu vou estar dando aula de futebol lá, tá? Tá ensinando os meninos a jogar bola. Aí vou passar o Pix para eles. Vai ser baratinho, tá bom? É R$100 a inscrição, tá? Glória a Deus. Abre suas Bíblias, por gentileza, em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Glória a Deus, Deus abençoe. Eu gosto de gente assim, que pega as coisas no ar. É dos meus. Gálatas 5:25, todos encontraram? É Gálatas. Está na Bíblia. Glória a Deus. Diz assim, ó. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sente-se, meus irmãos. Eu prestei atenção nesses últimos cultos, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão que se importou e orou por mim. Como acho que talvez todos sabem que estou me recuperando de uma paralisia de Bell. Antes eu falava que a minha palavra não fazia curva, mas agora está meio torta, assim, as palavras saindo meio de lado. No bom sentido, né? Claro. E graças a Deus, através das orações dos irmãos, Deus tem dado essa vitória. Eu pensei que ia demorar muito mais para eu voltar aqui, mas Deus é bom e hoje Ele preparou esse momento. E se for da vontade de Deus, se Deus quiser abrir os céus e derramar do seu poder e falar conosco, que seja feita a sua vontade, que Ele vai agir soberanamente hoje aqui. Amém? Nós não precisamos nenhum tipo de artifício humano. Nós precisamos simplesmente que os nossos corações ardam pela presença de Deus. E eu percebi que nesses cultos, que sempre Deus Ele rege de uma forma maravilhosa. Por exemplo, quando a irmã Josiane subiu aqui, ela falou que nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. O próprio Danilo também falou para nós ofertarmos da mesma forma. E é isso o escopo da mensagem de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o que é andar no Espírito. O que Paulo estava vivendo nesse momento. Quais são as características de um homem ou de uma mulher que de fato estão andando no Espírito e os seus resultados práticos em suas vidas. Então, a ideia da mensagem é discorrer sobre isso. Prometo para os irmãos que eu não vou demorar. À meia-noite estarei terminando, concluindo a mensagem. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Atos, melhor dizendo de Gálatas, tá vendo o Atos aí? Ele foi escrito ali por volta do ano 57, 59, obviamente depois de Cristo. Paulo, em sua terceira viagem, escrevendo aos irmãos lá da galáxia.
Ele defende muito bem, porque ali vivia um grupo de irmãos que alguns hereges queriam que os mesmos voltassem os rituais judaicos, isto é, eles queriam que aqueles homens fossem circuncidados novamente, mesmo diante do sacrifício de Cristo. Então Paulo advoga a causa de Cristo, mostrando que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar as nossas vidas. Nós não precisamos de Cristo e mais a circuncisão, Cristo e mais um sacrifício humano. Nós precisamos simplesmente acreditar que Ele morreu na cruz, ressuscitou, e pela fé nós somos justificados. Paulo continua dizendo e mostrando, alertando aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, dizendo que se ainda que um anjo dos céus, ou qualquer outra pessoa pregue outro evangelho, que seja anátema, que seja excluído. No capítulo 4, ele faz a comparação entre Agar e Sara, dizendo que a filha da escrava não somos nós, mas nós somos como a filha da promessa, que adquirimos em Cristo, quando Deus falou para Abraão, e foi ratificado no Senhor no Novo Testamento. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, que todas as bênçãos que Deus proferiu para Abraão, ela recai sobre as nossas vidas em Cristo. Você é abençoado. No capítulo 5, ele vai para outro tema, entre a prisão da lei, a liberdade de Cristo, ou o legalismo, ou a religiosidade. Ele confirma no capítulo 5 que nós devemos viver a liberdade em Cristo. Agostinho disse que a maior liberdade que o homem pode viver é a escravidão em Cristo. Que paradoxo maravilhoso! Quanto mais eu sou escravo de Cristo e Ele conduz a minha vida, mais eu sou livre de todas as mazelas e pecados. As pessoas dizem, eu sou livre, mas vivem presas em suas próprias concupiscências e pecados. Não sabeis vós que você é escravo daquilo que você se entrega, e aquilo que você se entrega se torna o seu senhor? Escravo da justiça para a vida, ou do pecado para a morte? Mas graças a Deus que Deus nos chamou para sermos livres em Cristo. Paulo também vai fazer a comparação entre a carne e o fruto do Espírito, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. No capítulo 24 ele diz que ele foi crucificado com Cristo e as suas paixões, e agora o Senhor conduz a sua vida. E no capítulo 25 ele vai dizer, se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A palavra grega aqui é stoichomen, significa ficar numa fila, caminhar em linha reta. Pensa num exército. Eles andam de forma certa, reta, sem desviar. Então Paulo faz essa comparação, que andar no Espírito significa andar conforme a vontade de Deus. Algumas perguntas vêm sobre as nossas vidas. Será que de fato nós somos livres? Você sente a liberdade de Cristo realmente no seu coração? Quem está dominando as suas ações e os seus pensamentos? Irmão, evangelho é evangelho de libertação. Paulo diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Ele vai elencando todo tipo de erros.
Em suma, o que ele quer dizer é que quando nós estamos vivendo a liberdade em Cristo, a manifestação da natureza de Deus é visível na vida do homem. É impossível ter um encontro com Jesus e continuar o mesmo. É impossível olhar para a palavra de Deus, examinar as Escrituras e aquelas letras não rasgar o seu coração, de modo que as suas ações sejam diferentes. É impossível. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus mudaram as suas vidas. Paulo perseguia e matava os cristãos. Jesus apareceu para ele e ele diz: eu estou pronto a morrer e a viver por Cristo. A mulher samaritana, que tinha vários maridos, prostituta, encontrou Jesus e a Bíblia diz que ela ganhou uma cidade. Zaqueu, que extorquia, mentia, subiu na árvore e clamou Jesus. Ele era um publicano. Ele não poderia entrar no templo. Ele não poderia entrar no templo, mas o Deus do templo entrou na casa dele. Oh, glória! É isso que Jesus faz, meu irmão. É muito mais do que uma religião. É uma mudança total em nossas vidas. Jesus muda os nossos corações. Dito isso, eu quero discorrer sobre pelo menos 4 pontos o que significa andar no Espírito. Em primeiro lugar, andar no Espírito significa ser livre em Cristo. Capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Hernandes Dias Lopes diz assim, aquele que depende da graça de Deus, sujeita-se ao Espírito de Deus, vive na prática das boas obras e procura glorificar a Deus. Qual a diferença do Evangelho de Cristo para todas as religiões? É que as religiões, você cumpre rituais religiosos. O Evangelho de Cristo, você vive uma novidade de vida. Irmão, se por acaso eu ou vocês não estamos vivendo uma novidade de vida, no sentido em que Deus transforma o nosso coração, é necessário que paremos um pouquinho essa noite e reflitamos sobre a nossa caminhada com Deus. É noite de nós pararmos um pouquinho e falar assim: Deus, como é que está a minha vida hoje? E saber que Deus, Ele quer uma mudança total das nossas vidas. Não podemos viver um evangelho superficial. As pessoas hoje em dia, sobretudo os cristãos, elas buscam incessantemente experiências com Deus. Mas nós, como cristãos verdadeiros, precisamos buscar a Deus, independentemente de experiências. Tem momentos que você não vai sentir nada. Tem situação que você vai orar e não vai sentir Deus do teu lado. Mas mesmo assim você vai continuar, porque você sabe que o seu Deus é poderoso e te salvou. A nossa vida cristã, como ilustra muito bem William Hendricks, ele diz que é o seguinte: é como se fosse um rio que tem uma fonte estreita. De um lado, segundo o texto que nós estamos estudando, tem o legalismo, e do outro lado a libertinagem. Legalismo porque eles se estribavam na circuncisão e na lei. Libertinagem porque às vezes as pessoas confundem a liberdade em Cristo com uma libertinagem fútil e pecaminosa. Há uma discrepância muito grande entre liberdade em Cristo e libertinagem na carne. Somos livres de uma consciência boa para com Deus e não de uma carta branca para errar e pecar. O pecado na vida do ser humano, melhor dizendo, de um cristão, não deve ser um estilo de vida. Essa é a diferença de um crente salvo para uma pessoa comum. Um crente, ele vai errar, mas ele não anda no estilo de vida do pecado. Um crente, ele vai desanimar, mas a confiança dele está em Deus. Uma pessoa que não conhece a Cristo, ela vai pecar deliberadamente, sem qualquer temor e qualquer dor diante de Deus. Agora, o que nós não podemos perder é a sensibilidade do pecado
e o temor a Deus. Porque você pode até estar fraco hoje, mas se o seu coração está triste pelo pecado que você tem cometido, você está no caminho certo. Certo jovem chegou para um pastor, um grande homem de Deus. Ele disse assim, ó: pastor, eu não sou salvo. Por que, pastor? O pastor perguntou: por que, meu filho? Ele disse: não, porque eu peco, eu erro ainda, eu sinto vontade de errar, e às vezes eu caio, e quando eu caio, eu fico muito triste, desesperado, é o fim da minha vida, eu não gosto disso, eu odeio isso. O pastor olhou para ele e disse assim, ó: essa é a maior demonstração que você é salvo. Quando você sente a tristeza pelo pecado, é a maior demonstração que o Espírito de Deus salvou a sua vida. Porque um homem por si só, ele é morto em seus pecados e transgressões, ele vive com desdém diante de Deus. Ele pode não verbalizar que odeia a Deus ou que não gosta de Deus, ele não verbaliza isso, mas as suas ações corroboram essa verdade. Mas nós que somos cristãos, a Bíblia diz lá em Tiago 4,10: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. E essa exaltação não é uma exaltação em decorrência de um problema pessoal com alguém que você conhece. Essa humilhação e essa exaltação é uma humilhação diante do sacrifício de Cristo, que te leva aos pés do Calvário, a um arrependimento genuíno e verdadeiro. É isso que Deus quer para as nossas vidas, meus irmãos. Quer um conselho esse ano? Primeiro domingo desse mês, do ano, pode projetar, pode pensar grande, mas eu quero te falar uma coisa: toda a tua realização, toda a tua conquista vai decorrer do tanto que você vai obedecer a Deus e do tanto que você vai fazer a vontade dele. Porque às vezes nós focamos, Mateus 6,33, o que é que diz o texto? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E nós invertemos esse versículo na prática. Nós buscamos todas as coisas, Gui. Aí depois nós queremos buscar o reino, e queremos que a manifestação do sobrenatural de Deus seja real. Não, deixa as outras coisas de lado, vamos buscar o reino, vamos buscar as coisas de Deus. Paulo diz: já que vocês ressuscitaram, busque as coisas do alto. Parece algo paradoxal: quanto mais eu busco as coisas do céu, mais as coisas da terra são acrescentadas na minha vida. Oh glória! Quanto mais nós mudarmos o nosso coração diante de Deus, mais Deus vai acrescentar em nossas vidas. Eu sou prova viva disso. Quem me conhece a minha história sabe disso. Paulo vai dizer no versículo 16 do capítulo 5: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a nossa carne, ela não se converte. A carne é dominada na medida que buscamos o Espírito. É aferível, é condicional, é a medida do nosso esforço. Quanto mais eu oro e leio a Bíblia, mais o caráter de Cristo é manifesto em mim. Quanto mais eu me humilho diante de Deus, a vida de Deus é real no meu coração. Pedro andou tanto com Jesus que, mesmo negando, 1, 2, 3, os caras falaram: tu é igual esse cara, mano, não tem jeito. Não sou. Aí tu fala igual o cara, pô. Igualzinho, você está falando igual a ele, está gesticulando, está andando igual o cara. Você andou muito com ele, né? Não tem jeito. Quando você anda com Jesus, meu irmão, você começa a parecer com ele. E aquele cara que era impaciente, ele já começa a amar mais. Aquele cara que já não tinha paciência, ele já começa a abraçar as pessoas. Aquele cara que era infiel, traía, mentia, ele já é fiel, já é justo nas suas coisas, porque já não é ele, é a natureza do Espírito. Andar, portanto, no Espírito, meus irmãos, é deixar que a manifestação do poder de Deus guie as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus. Cristo nos libertou do império das trevas, porém há um perigo iminente de cairmos em pecado. A carne não se converte, ela é mortificada. Ele diz assim: ó, se você buscar o Espírito, jamais satisfarão o desejo da carne. Um certo irmão chegou assim para mim: Sully,
Às vezes é um pensamento sujo na minha mente. Eu estou pecando? Eu falei, depende do que você faz com esse pensamento. Porque andar no Espírito não quer dizer que nós não teremos pensamentos impuros vindo de nós mesmos e até mesmo do diabo. Agora, quando a pessoa está andando no Espírito, ela vai ter o discernimento e a força para repreender e pedir a misericórdia de Deus para que os pensamentos de Jesus se manifestem nele. O salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Espírito não é apenas um vendedor de mapas para o destino da liberdade. É o próprio guia que toma pela mão, nos guia pelo caminho até a glória final. Jesus disse: o Espírito da verdade que está com vocês, estará em vocês. O Espírito Santo não é apenas uma manifestação cultual, onde nós choramos, pulamos, falamos em línguas e tudo mais. Isso tudo é maravilhoso. A manifestação do Espírito Santo é a mudança, é o guia que todos nós cristãos precisamos para permanecer em Deus nesse mundo mau. Não tem jeito. É aquela história. Desculpa a simplicidade. Pegue 2 cachorros, deixa um 3 dias sem comer, e o outro comendo todos os dias, toda hora. Depois coloca os 2 para brigar. Em tese, quem que vai brigar? Quem que vai vencer? Exatamente isso. Agora a pergunta é: quem nós vamos alimentar? Metaforicamente, entenda, repito, metaforicamente, dentro de nós tem um demônio e um anjo. E repito pela 3ª vez e desculpe, metaforicamente, ou seja, não é real. Existe um anjo e um demônio dentro de nós, no sentido de que a maldade humana está aqui, porque a nossa natureza adâmica. Todavia, a natureza de Cristo também. Agora, a decisão é nossa em ler a Escritura, devocional diário, escutar louvores, vigiar nos olhos, vigiar na fala, vigiar no que ouve. Aí sim vai determinar quem vai estar guiando a sua vida. Então andar no Espírito é isso. É deixar Deus conduzir a sua vida. Número 2, em segundo lugar, é deixar a natureza guiar nossas vidas, que nós estamos falando. Aí Paulo chega no versículo 19, ele fala assim, ó: as obras da carne aí ele vai falando, elencando: impureza, lascívia, mentira e tudo mais. No versículo 22, ele disse: o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, compaixão, benignidade, quase que não sai, domínio próprio e tudo mais. O que isso quer dizer? Note no versículo 19, o texto fala obra, e no versículo 22 fala fruto. Sabe o que isso quer dizer? É que a obra nossa é uma obra oriunda da natureza adâmica, que se manifesta quando nós não temos o fruto do Espírito. Porque no 22 ele vai dizer que o fruto é o resultado da raiz de Cristo em nossas vidas. Por isso que no 24 ele vai dizer que ele crucificou a sua carne e a sua paixão. Então andar no Espírito é deixar que essa natureza, esse fruto, se manifeste em nós. Dói no coração, dói no ouvido quando eu escuto assim, ó: eu sou assim mesmo, eu não mudo. Esquece, filhão, você está fora da rota. Isso não existe. Isso não existe evangelho que eu sou assim mesmo. Isso não existe evangelho que eu nasci assim e vou morrer assim. Isso não é a palavra de Deus. Existe um único Espírito e uma única natureza, que é o Espírito de Deus. Agora as nossas personalidades, o nosso jeito,
Você vê que sobe pessoas aqui que gritam mais, outro fala um pouquinho mais baixo, outro é mais quietinho, outro é mais agitado. Todos nós somos uma bênção, graças a Deus. Por quê? Personalidade, jeito e tudo mais. Agora, a única coisa que é igual a todos é a natureza do Espírito Santo, que é Gálatas 5:22. Tem ódio, vai ter que amar, meu irmão. Anda sempre para baixo, vai ter que ter alegria no Espírito Santo. Dentre esses frutos, eu vou discorrer rapidamente só de 3. Rapidamente. Primeiro, alegria. A palavra grega aqui é chara, que é traduzido por alegria, que não é uma alegria que provém das coisas terrenas, um triunfo passageiro. Irmãos, precisamos entender que Jesus disse, por um lado, que no mundo tereis aflições. O mundo é o mal. Esse lugar aqui é um caos. Todavia, meus irmãos, a nossa alegria não decorre de triunfos momentâneos, não advém de vitórias alcançadas. A nossa alegria, ela vem dos céus. A nossa alegria é do Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Com muito dinheiro eu estou alegre, com pouco dinheiro eu estou alegre, curado eu estou alegre, doente eu estou alegre, triste, eu estou alegre. Feliz, eu estou alegre, obviamente. Sabe por quê? Porque a nossa alegria, ela não vem das coisas humanas, ela é o fruto do Espírito. Portanto, meus irmãos, alegre-se nas tribulações, glorifique a Deus, porque o Senhor está cuidando das nossas vidas. Nós estamos vivendo um evangelho muito triunfalista, irmãos. Se eu pudesse o poder de tirar isso da cabeça das pessoas. Irmão, tem momento que Deus não vai te curar. Nossa, Súlia, Paulo queria ser curado, e Deus disse, a minha graça te basta, meu filho. Eu estou falando do maior implantador de igreja. Eu estou falando de depois de Jesus, é ele. É o cara. Ele diz assim, eu quero ser curado, Deus. Vamos parar aqui. Se estivesse diante de Deus, tu não vai curar esse cara não, meu irmão. Vamos assim humanizar as coisas? Obviamente, o cara entregou a sua vida, o cara era quase que um rei no judaísmo, o cara largou tudo, pregou o evangelho, ganhou milhares de pessoas, abriu centenas de igrejas, ele só queria ser curado, e Deus falou, não vai. Esse é o evangelho, meu irmão, Deus é soberano. Aquele louvor que diz, se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus de todo jeito. Tiremos essa ideia triunfalista evangélica das nossas mentes. Súlio, tu está comungando com a ideia de miséria? Não, eu estou dizendo que Deus prospera, Deus abençoa, Deus muda história. Todavia, meus irmãos, tem momento que Ele não vai abrir a porta, tem momento que Ele não vai curar. Só que a nossa satisfação deve estar em Deus. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Por exemplo, estou conhecendo o Denis agora, eu gosto muito dele. Vai pagar pizza hoje. Aleluia. Mas por que eu gosto de estar com o Denis? Simplesmente porque eu gosto de estar com ele, meu irmão. Independentemente se ele vai pagar pizza, que ele vai pagar hoje, claro. Estou fazendo toda essa ponte para ele pagar a pizza. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Brincadeiras à parte, por que eu quero simplesmente estar do lado dele? Amizade. Porque o cara é meu amigo. Independentemente do que o cara tem que oferecer para mim. Nós precisamos ter essa consciência cristã, irmãos, que nós precisamos nos relacionar com Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já é para nós. Ele já fez na cruz, Ele já é para nós. Agora, Salmos 23 diz o quê? O Senhor é meu pastor, eu vou ter falta de todas as coisas, né? O texto fala isso, gente, não fala não? Nossa, errei o texto. O Senhor é meu pastor, eu vou viver na miséria, é isso que o texto fala. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus não vai faltar na sua vida. E se o Deus Todo-Poderoso não falta na minha vida, eu vou ter falta de quê? Aleluia, bendito é o Senhor Jesus. Viver uma vida no Espírito é ter a alegria do Espírito Santo. O Evangelho é alegria, meus irmãos. Eu não estou dizendo para nós ficarmos rindo igual igual uma pessoa que não tem noção das coisas. A alegria ela é intrínseca, isto é, não precisa ser manifesta em
nossos rostos. Se for, melhor ainda. Mas alegria, um gozo espiritual em Deus. Segundo fruto que fala aqui é a paz. Nós precisamos ter a paz da salvação em nosso coração. Portanto, agora em Cristo nós temos paz com Deus. Só a título de contexto, por que fala paz com Deus? A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 4: não sabeis vós que todos que se fazem amigo do mundo têm inimizade com Deus? Em outra parte da Escritura vai dizer que todos pecaram, todos erraram, todos estavam longe de Deus. Aí Cristo veio redimir a humanidade. Então Ele trouxe a paz com Deus. Em Cristo nós podemos ter paz com Deus. A palavra grega aqui é usada um termo de tranquilidade, serenidade a um país que goza sobre um governo justo. Imagine um governador, um presidente, sem puxar nem para a direita nem para a esquerda. Falando de política aqui não, é a título de exemplo. Um presidente que fosse justo e amasse o povo aqui no Brasil. Nossa, a gente vai ficar muito feliz, não é verdade? A paz com Deus no reino dos céus é isso. É viver a paz numa tranquilidade, saber que o nosso rei, o nosso governador é justo e bom para conosco. Terceiro, fidelidade. Nós só podemos ser fiéis se andarmos pelo Espírito. Não tem jeito, o nosso coração é mau. A palavra grega aqui é pits, traduzido por fidelidade, lealdade. Ninguém, absolutamente ninguém consegue obedecer a Deus sem o Espírito de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que toda a nossa obediência advém da própria influência do Espírito Santo. Quando você olhar para um homem, uma mulher que é de Deus, que obedece, que é um exemplo, não é a natureza dela humana, é a própria influência do Espírito Santo que está fazendo isso nessa pessoa. E nós precisamos pedir a Deus: Deus, me dá esse fruto, eu quero andar no Espírito. Vamos esquecer hoje as coisas materiais, só hoje. Só que vai ser ao contrário. Se você buscar as coisas espirituais, as coisas materiais vão ser acrescentadas na sua vida naturalmente. Vocês vão ver. Um pouquinho amei, mas é assim mesmo. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, em terceiro lugar, é que andar no Espírito significa uma vida de dependência e devoção a Deus. Uma vida de dependência e devoção a Deus. Deus ama que nós confiemos nele, irmãos. Colossenses capítulo 3. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Um cristão que de fato foi ressurreto com Cristo, os seus pensamentos serão direcionados para o reino de Deus. Quando nós realmente estamos vivendo a salvação de Cristo e portanto ressuscitamos com Ele, a nossa prioridade ela é mudada, porque nós entendemos que as coisas naturais são fúteis, frívolas e passageiras. Para um pouco e pense, qual o sentido da vida? Por favor, não pense isso à sexta-feira, à meia-noite, que pode dar problema. Já parou para pensar qual o sentido da vida? Você nasceu, cresceu, vai estudar e trabalhar para caramba, para conquistar carro, casas, cansou, ficou doente, logo depois morre e vai para a terra. Se for parar para pensar, não tem sentido a vida. A vida tem sentido quando você conhece a vida. Porque Jesus te dá propósito de vida. Você entende que o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Porque fomos criados por Ele, justificados por meio dEle
e voltaremos para Ele. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Deus é maravilhoso. Uma vida de dependência e devoção a Deus. Por que muitos cristãos andam ansiosos, preocupados? Porque não aprenderam a depender de Deus, irmãos. Em toda a história, Deus requereu a dependência do seu povo diante dele. Em Gênesis, eles estavam nus e Deus proveu a folha para tampar a sua nudez. Em Êxodo, ele mandava todos os dias maná, alimento, e não faltava nada para aquele povo. Suas roupas não envelheciam, os seus pés nunca acabavam, e todos os dias Deus mandava dos céus a provisão para aquele povo. Elias, um profeta, era alimentado por covos que Deus mandava. Uma mulher na época de Elias estava passando dificuldades, mas o Senhor mandou provisão na casa dela, proveu todas as coisas. No Novo Testamento nós vemos que o Senhor mandou os 70 homens afirmando: não leve nada, não leve dinheiro. Eles foram, voltaram e contemplaram que Deus tinha provido todas as coisas. A igreja em Atos capítulo 2, no versículo 42, diz que um era só o coração, um era só a mente, e Deus provia todas as coisas. Paulo viajou por toda a região da Ásia Menor, pregando o evangelho, e Deus nunca deixou faltar nada para Paulo. E você acha que Deus vai te abandonar? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em Isaías 49, versículo 15, pode uma mãe esquecer de um filho que está no seu colo e que ela amamenta? Eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Em outra parte do texto, em Isaías 1,19, diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Dependa de Deus, meu irmão. Em Mateus capítulo 6, Jesus olha para os discípulos e diz: por que vocês estão preocupando com as coisas fúteis? Observe as aves dos céus, elas não trabalham e nem guardam no celeiro, contudo o Pai as alimenta todos os dias. Eu pergunto para vocês: vocês já viram algum passarinho morrer de fome? Observe os lírios dos campos, as flores maravilhosas, elas não tecem nem trabalham, contudo o Pai as veste, logo depois elas passam. Nem Salomão se vestiu desse jeito. Portanto, não se preocupe com o que vestir ou o que comer. Os pagãos que se preocupam com isso. A preocupação, olha só que a gente aprende aqui rapidinho, que a preocupação excessiva é da natureza pagã, e que a dependência total é da natureza de filho. É isso que Deus quer nos ensinar. Depender de Deus. Está aqui o nome do seu filho, quem? O Arthur. Ele está no braço do pai dele. Ele não está preocupado nem os problemas que eles passam, nem o que ele vai vestir, comer, o que vai ser amanhã. Ele está na paz porque ele está no braço do pai dele. Minha filha estava dormindo até agora, ela não sabe nem dos problemas do que está acontecendo. Sabe por quê? Confiança, dependência do Pai. É isso que Deus quer com nossas vidas, meus irmãos. E não só uma verbalização bonita, expressiva, mas de fato uma dependência no coração ratificada nas ações. Quando nós vivemos uma vida de dependência de Deus, sabe o que gera nas nossas vidas? Nós louvamos em meio à dificuldade. Sabe o que aconteceu com Paulo e Silas? Em Atos capítulo 16. Olha só. Nós muitas vezes não fazemos muitas coisas para Deus. Aí quando vem um problema a gente reclama. Só que nesse contexto, no capítulo 16 de Atos, os caras estavam pregando a palavra, os caras expulsaram o demônio, os caras abriram a igreja. Sabe o que aconteceu com ele? Aplausos, ofertas, façam festa para esses homens.
foram espancados, humilhados e jogados na prisão. Mas quando eles estavam na prisão, porque eles andavam no Espírito, eles entenderam que eles estavam na prisão não porque eles eram homens maus, não porque eles eram homens que estavam em falta, mas porque eles realmente entenderam que é andar no Espírito e que é agradar a Deus, pregar a sua palavra e viver a eternidade aqui na terra e logo depois nos céus. A Bíblia diz que lá na dor, no sofrimento, eles começaram a orar e a cantar louvores. Sabe que o verdadeiro relacionamento com Deus se forja não na abundância, mas na dificuldade. Quando está tudo bem, é fácil louvar a Deus. Mas quando vem a doença, a dor, o sofrimento, a preocupação, aí que Deus quer que os verdadeiros adoradores o adorem. Aleluia, eu não sei qual é a prisão ou a dificuldade que talvez você esteja vivendo, mas eu quero te falar que Deus, Ele não te abandonou e não me abandonou. Portanto, nós vamos adorar a Deus na tempestade, ou no verão, no inverno, ou nos problemas, ou na bonança. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente, sem cessar, sem parar, toda hora, louvor a Deus, um sacrifício que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A igreja dependia de Deus, sabe o quê? Na pregação da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que a igreja quer hoje? Jovens no seminário que aprendam teologia. Eu não estou falando mal, sou formado em teologia, sei um pouquinho. Mas eu quero te falar, irmãos, que muito mais que uma formação acadêmica, formal, nós precisamos de jovens, homens e mulheres que têm experiência realmente com Cristo. É inconfundível, não tem como. É aquilo que Jesus falou lá em Mateus 5: sal, candeia e luz. Não dá para esconder. Ele usa 3 figuras de linguagem: sal, candeia e luz. Que ali nós vamos falar de outro momento, o que significa cada um. Mas não dá para esconder. É isso que Deus quer, irmãos. Que tenhamos a dependência no Espírito Santo, na pregação da palavra. Homens incendiados pelo Espírito Santo. Eu poderia falar em toda a história, desde os apóstolos, os mártires, os avivalistas, mas eu não quero citar o nome deles. Eu quero citar o nosso. Eu quero citar as nossas obras, o que nós estamos fazendo hoje. Irmãos, muitos não sabem, mas esse dia aqui é um dia especial. Talvez eu não poderia mais estar aqui hoje. E eu vou explicar o porquê. Já estamos indo para o fim. Deus é assim, ó. Antes de eu entrar, Deus ele nos chama para um propósito. Só que só tem uma coisa: você vai cumprir o propósito, seja na cadeira de roda, seja em sofrimento, ou seja na obediência de pé, mas você vai cumprir. Era para Jonas, abrindo só um leque aqui, era para Jonas ir para o peixe, na barriga do peixe? Humanamente falando, era ou não era? Não era. Humanamente falando, não. Humanamente falando, tirando toda a soberania, toda a história, não era. Por que não era? Por motivo óbvio. Falou que era para ir para uma cidade, foi para outra e tudo mais, ficou lá no peixe, sofreu e tal, todo mundo sabe a história. Era para ir para lá? Não era. Então, meus irmãos, entendam uma coisa, por favor, entendam isso. Existem dores necessárias. Existem sofrimentos que te levam ao propósito. É melhor o ferir de Deus para te levar para o eixo
do que a carícia do mundo mentirosa que te leva para o inferno. É melhor um amigo que te fala a verdade na cara do que aquele que passa a mão nas tuas costas e te massageia e te leva para a lama. Irmãos, eu vim aqui em 2011, cheguei aqui em Mogi das Cruzes, eu sou do estado do Acre. Permita ser repetitivo para que entendamos o que Deus está falando aqui. Em 2011 eu cheguei aqui em Mogi das Cruzes, eu vim para estudar teologia. Não vim para trabalhar, não vim para casar, não vim para ter filho. Eu vim para estudar teologia e voltar para o Acre teologicamente mais capacitado. Todavia, esse era o plano do homem. Mas Deus disse, você não vai voltar mais, por enquanto não. Em 2011 para cá, pela graça de Deus, eu tenho servido a Deus. E sempre com muita disposição, sempre com muita paixão, sempre com muita entrega, sempre com muita disposição. Modéstia à parte, os irmãos, quem me conhece sabe. Eu estou falando isso aqui para a glória de Cristo, porque como eu já falei na pregação, toda influência boa vem de Deus, não do homem. Mas irmãos, os anos vão passando e eu fui deixando aquela paixão a Deus sair do meu coração. E já não estava amando muito mais a Deus como eu amava antes. Eu estava fazendo, eu estava pregando, eu estava anunciando. A igreja lá de Éfeso, lá em Apocalipse, estava anunciando, estava fazendo. Aí Deus falou assim, você perdeu a paixão, você perdeu o primeiro amor. E já estava com o coração voltado mais para as coisas naturais, pensando em ser doutor. E não que seja errado ser doutor, advogado, tanto que eu vou continuar a faculdade, focado nisso e deixando a cada dia as coisas de Deus de lado. E quando foi agora dia 21, Deus permitiu essa enfermidade. Eu falo Deus permitiu porque eu vou explicar para vocês por que Deus permitiu. Na noite de 20 para 21, isto é, quarta para quinta, eu tive um sonho muito estranho. Não sei muitos detalhes porque foi estranho de fato. E nessa madrugada minha filha começou a chorar copiosamente, sem motivos. E quando eu acordei, o meu corpo gelou por 5 segundos. Uma voz dentro do meu coração disse, espírito de morte. Eu não contei isso para algumas pessoas só. Quero expressar isso publicamente. E o meu coração falou, espírito de morte. Meu corpo gelou por mais ou menos 5 segundos. Eu senti a morte do meu lado. E minha filha chorando copiosamente, não falava nada. E quando foi às 10 da manhã na quinta-feira, aconteceu de fato, meu rosto começou a entortar, eu fui para o médico e toda a situação. Nesse ínterim, minha mãe estava orando. Uma mulher que é muito usada por Deus, e Deus fala muitas coisas para ela. Até então Deus tinha mostrado para ela uma nuvem escura, uma morte em relação à minha vida, mas ela não tinha me falado ainda. Querendo guardar o meu coração com muita sabedoria para não me deixar nervoso, já estando doente, debilitado e tudo mais. E até então não tinha me falado. Quando foi agora 4 dias atrás, lá onde eu trabalho, um homem chegou para mim e disse assim, ó, Deus ia te recolher. E Ele só não te recolheu porque Ele vai estar te dando mais uma chance para você voltar ao que você era antes.